Na nossa segunda parte, a gente vai ver um pouco sobre sistemas analógicos digitais, principalmente para ver as características dos sistemas digitais. E depois a gente vai ver sobre a aquisição, sobre a amostragem, que é uma característica principal da questão digital. Sistemas analógicos eu acho que vocês já tratam desde sempre no curso. Basicamente a gente começa a aprender parte eletrônica pela parte analógica, né? Quase todas as variáveis da natureza, eles são analógicos. Se você pensar em forças, pensar em velocidade, intensidade luminosa, potência, calor, quase tudo isso aí é medido como analógico por dois pontos. Eles são contínuos no tempo. Eu consigo medir uma variável física quantas vezes eu quiser no tempo, ou quantas vezes eu tiver a capacidade de medir essa variável física. E ele tem infinitos valores possíveis. Eu, eu não preciso limitar. Eu não posso, uma medida em volts, ela não é limitada a números inteiros, não é limitada a uma determinada fração, não é limitada a uma resolução de 1 ou 2 ou 3 milivolts. Se eu tiver precisão suficiente para fazer a aquisição, eu consigo medir uma tensão elétrica, uma força, uma velocidade com precisão infinita, desde que eu tenha a capacidade de fazer essa medida. Porque variáveis físicas elas são contínuas, elas podem assumir qualquer valor, elas são números reais. E mais importante que isso, como praticamente todos os tipos de medidas, ou todas as variáveis físicas são relacionadas com energia, é impossível causar variações instantâneas. Não existe a possibilidade de alguém mudar a velocidade instantaneamente de um objeto. Não existe a possibilidade de uma tensão elétrica ter um salto instantâneo, em que num tempo zero ela troca de um valor para outro. Vocês já pensaram dessa forma na questão de dinâmica das coisas? Que tudo que é lento, tudo que não pode ocorrer simultaneamente é porque está atrelado a algum tipo de energia. E tem que haver troca de energia. E a troca de energia, obviamente, necessita um tempo para acontecer. Então, isso é basicamente o comportamento de dados ou sinais analógicos, que é o que a gente vê na natureza. Existem poucas coisas na natureza que são discretas de fato, da forma que a gente percebe elas. Uma delas são contagens, obviamente. Um número de indivíduos não é um valor contínuo, é discreto. Outra são fenômenos subatômicos ou atômicos. O número de átomos, o número de moléculas, o número de elétrons são discretos. Mas da forma que a gente enxerga a natureza, a gente enxerga de uma forma macro, maior, eles têm comportamento que parece ser contínuos. A gente não consegue contar, a gente não costuma contar nas nossas aplicações normais o número de elétrons que passam no fio elétrico, mas a corrente elétrica. E a corrente elétrica costuma se comportar a nível macro como algo contínuo no tempo. Bom, por outro lado, agora, eu citei exatamente as características de variáveis e fenômenos analógicos para que a gente consiga fazer o contraste com comunicação digital. Dados digitais, eles têm duas características bem claras. Eles não são contínuos no tempo, eles são discretos no tempo. Se eu der para vocês um vetor de informações dizendo no tempo 1 a tensão era 1, depois era 10, depois era 5, depois era 1 de novo. Se eu der para vocês um vetor de amostras, 1 volt, depois era 2 volts, depois era 10 volts, depois voltou a ser 1 volt, depois voltou a ser 3 volts, eu tenho que dizer quais tempos isso aconteceu. Isso aconteceu no tempo 0, no tempo 1, escala em segundos lá, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4. Essas amostras, essas informações que eu adquiri aqui, elas são contínuas, são discretas no tempo. Um valor V e o tempo respectivo. Não existe informação de qual era o valor desse sinal em 0,5 segundos, em 1,5, em 1,8, em 1,1 eu não sei qual era o valor dessa variável. Eu só sei ela no instante de aquisição. E os instantes de aquisição são onde eu consegui amostrar, ou onde eu tive interesse em amostrar e que eu confirmei que o valor era aquele, que existia aquela informação. Essa informação não existe fora dos tempos de aquisição, que são os tempos que estão aqui em cima. Então, o primeiro ponto, ela é discreta no tempo, não é contínua no tempo. Considerando
essa característica a gente já compara aqui com a questão da variação instantânea. Já que são tempos discretos as amostragens, podem haver saltos abruptos entre uma amostra e outra, porque tem um tempo aqui no meio entre uma amostra e outra. O tempo não é zero entre uma amostra e outra. De qualquer coisa. Duas medidas no multímetro. Tem um décimo de segundo entre as medidas. Duas medidas num osciloscópio com uma resolução de gigahertz. Tem 0,5 nanosegundos entre as medidas. Esse tempo aqui não é zero, então não tem essa limitação física de ter que haver troca de energia. Existe a possibilidade de ter saltos discretos entre as amostras aqui. Então pode ter um salto de 1 para 2 volts direto, sim. Ele é descontínuo. Então é discreto no tempo e é discreto no número de valores representáveis, principalmente porque a gente usa representações digitais aqui, né? Como a gente representa de forma digital, a gente tem um número de bits para representar cada informação, né? Então, a gente tem, geralmente, algo na ordem de 2 na n número de bits, diferentes valores que eu posso representar nessa escala. Então, em comunicação digital, a gente tem fenômenos discretos no tempo, que só vale naqueles instantes da amostragem, não vale fora daquilo. Se eu criar qualquer coisa aqui no meio e dizer que eu acho que aqui no meio em 0,5 era 1,5 volts, eu estou inventando. Eu não tenho essa informação. A informação só existe nos instantes da amostragem. E eu tenho que saber que quando eu mostrar, eu vou ter que encaixar e aproximar a minha medida pelo valor mais próximo que eu conheço, porque essa amostra vai ser quantizada com uma quantidade de bits diferentes. É geralmente aquela escadinha que a gente vê lá em conversão analógica digital, conversão AD. Se a gente olhar um pouquinho mais aqui, a gente tem uma comparação bem interessante aqui, em que o sinal em azul, ele é o que a gente costuma ver mais tradicionalmente, que é um sinal com retentor de ordem zero. Que na verdade a informação ela foi representada no gráfico aqui, em cada um dos pontos. Aqui a informação foi representada no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2 passou lá para baixo, no tempo 3 ela chegou aqui, no tempo 4 aqui, 5, 6, 7. E a gente pegou essa sequência de instantes de aquisição e simplesmente representou eles e ligou por uma linha, como se aquela informação continuasse valendo durante um tempo. Quer dizer, se em um determinado tempo eu quiser saber a informação, eu quero saber quanto que era no 6,5 aqui. Eu simplesmente vou assumir que ela é igual no 6. Isso é um retentor de ordem zero. Mantém ele normal. Não atenua essa informação. Mas na realidade, quando eu capturei esses vários pontos de informação, eu gerei esse espectro em azul aqui, nesse gráfico ao lado. Por quê? Porque aqui de 0 até 0,5 na frequência, já que eu tenho amostragem em 1 Hz aqui, de 0 até 0,5, eu tenho grande parte da energia. Se eu tiver uma escala de potência na vertical, integrar, multiplicando, somando todas essas componentes, tem grande parte da energia aqui, e essas outras componentes que eu pegar de 0,5 Hz em diante, em azul aqui, vocês vão ver que elas estão primeiramente aqui numa ordem de grandeza muito menor, né? Basicamente 10 vezes menores do que as componentes aqui que nos interessavam aqui no início da banda. Se eu somar todas elas têm menos energia, mas elas têm parte da energia do sinal ainda. E só existem as componentes em azul por causa dessas transições abruptas aqui do sinal pelo retentor de ordem zero. Então as componentes em azul são componentes de mais alta frequência que surgem por causa das transições abruptas. Se eu pegar o mesmo sinal com a mesma informação que foi capturada nos mesmos instantes e replicar ele, ou então se eu pegar esse sinal azul e filtrar ele absolutamente, mantendo somente o mínimo necessário, eu vou ter o espectro que está marcado em vermelho, que acaba aqui em 0,5. Tem um pequeno vazamento aqui de algumas componentes que estão 10, 100, quase 1000 vezes aqui abaixo da potência das componentes dentro da banda de interesse aqui no início. Mas existem, né? Uma pequena quantidade de energia aqui.
Essa pequena quantidade de energia aqui só cairia para zero se eu tivesse um sinal com duração infinita. Mas o que me interessa é que o sinal em vermelho ele passa pelos instantes de aquisição exatamente junto com o sinal em azul. Sempre. Sempre que nos interessa, sempre que a informação é válida e eu preciso dela, o sinal em vermelho está no mesmo lugar que o azul. Ah, visualmente não é tão fácil identificar isso. Não, não é. Mas para a máquina que consegue fazer aquisições no tempo exatamente baseado numa base de tempo regular dela, aquisição em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A informação carregada é exatamente o mesmo no sinal em vermelho e no sinal em azul, considerando que ela só é importante nos instantes de aquisição. Esse sinal em vermelho, ele tem uma parcela muito maior da potência dentro dessa banda aqui do espectro que nos interessa e praticamente nada fora da banda do espectro que nos interessa. Quer dizer, ela ocupa uma fatia do espectro menor, ela não gasta um recurso que para nós é importante, que é largura de banda do espectro, e ela acaba por nos permitir, então, o melhor uso, né, desse recurso. Questões práticas da amostragem. É muito mais bonito visualmente eu olhar para o sinal em azul e adquirir ele e ver os pontos na qual ele passou. Ele tem uma margem maior de tempo para eu errar a aquisição e ainda assim eu vou acertar o valor correto da aquisição. O sinal em vermelho eu tenho que fazer a aquisição exatamente sincronizada. Mas o sinal em vermelho ocupa menos no espectro e ele carrega toda a informação. E melhor, ele não desperdiça potência botando esse monte de componentes em azul aqui só pelo fato de haverem essas transições abruptas no sinal em azul. Ele poupa energia e ele bota então mais energia dentro do que nos interessa, resultando lá no lado do receptor uma maior probabilidade de sucesso na definição pelo nível correto, né, de aquisição, ou definição da palavra correta que foi transmitida em bits. A potência elétrica é uma variável que nos dá uma... A gente pode calcular ela instantaneamente, né? Normal, a gente aprende a fazer isso lá em circuitos, por uma tensão instantânea, por uma corrente instantânea. E pela resistência na qual ela está sendo aplicada também. Então, a potência elétrica ela se relaciona diretamente pelo quadrado da amplitude do sinal. Mas a gente também pode olhar que a amplitude do sinal vai ser, então, a raiz quadrada da potência. Elas não tem como desconectar as duas. Mas o mais importante é que a potência ela também pode ser calculada de forma estatística, como a potência média. Ao longo de vários ciclos de operação, a potência média do sinal, algo nesse sentido. A avaliação de uma potência ela costuma ser mais justa quando a gente fala em telecomunicações, porque ela é mais uniforme e não é influenciada tanto pela amplitude pico a pico ou amplitude pico de uma onda. Como a gente viu um exemplo aqui de comunicação, um formato de sinal que ele é estatístico, ora ele é maior, ora ele é menor, ora ele fica aqui no centro, e geralmente distribuído por todas as combinações de bits possíveis, seria injusto eu avaliar o desempenho dela, ou seria inútil eu quantizar pela amplitude dela. O que acontece é que a maior parte das vezes então a gente especifica os sinais e a relação entre eles como por meio da potência deles, que é uma medida mais justa, já que tem flutuação nas amplitudes devido ao próprio dado transmitido. E aí, nós também olhamos para sinais periódicos e não periódicos. Um sinal periódico é o que a gente está acostumado a ver lá pela série de Fourier, pelos senos e cossenos, o que a gente vê lá em eletrônica de potência, harmônica e tudo mais. São sinais periódicos múltiplos de alguma coisa. Sejam múltiplos da rede, múltiplos de 60 a 50 Hz, ou múltiplos da frequência de comutação lá, quando a gente tem uma frequência de 10 kHz, o 20, o 30, 40. Mas eles são periódicos. Sinais periódicos, a gente consegue enxergar bem eles no espectro, porque eles criam linhas bem claras no espectro. Como a gente fosse olhar aqui, um sinal periódico teria linhas quase com largura zero e só
uma amplitude aqui na frequência. Já um sinal não periódico, um sinal de telecomunicações, por ele ter essa natureza estatística do dado a ser transmitido, ora é 00, ora é 01, as palavras binárias que definem qual é a amplitude, ou qual a fase, ou qual a característica do sinal, que varia no tempo e não é repetitiva, ele sempre aparece como algo que se espalha na frequência, como a gente consegue ver aqui. Em geral, ele é quase algo contínuo no espectro. Eventualmente, uma parte dele tem uma potência maior, daqui a pouco tem uma parte aqui central que se manifesta mais, uma amplitude um pouco maior, mas ele tem essa característica de se espalhar. E a gente vai ver exatamente que ele se espalha na sequência, o assunto, ele se espalha quanto mais for a largura de banda dele, quanto mais vezes por segundo trocar a informação sendo transmitida. Por isso mesmo, a avaliação da potência no sinal, ela é resultado de quanto a potência tem em cada fatia pequena do espectro, e a gente consegue descobrir a potência total do sinal por essa área dele aqui, porque ela é a densidade espectral de potência vezes a largura de banda que ele ocupa aqui. Então, se a gente fizer a integral, calcular uma área de largura em Hertz por densidade espectral de potência, que seria uma unidade equivalente da potência vertical aqui, a gente tem a área sobre essa curva igual à potência no sinal, enquanto que para componentes de sinais periódicos é o valor instantâneo daquele sinal e tem uma largura quase zero aqui. Bom, mas tendo essa característica, a gente vai ver como se espalha na sequência aqui esses sinais. O que é a tal da largura de banda de frequência do sinal, então? A largura de banda de frequência do sinal, ela é relacionada com quanto grande parte da potência do sinal ocupa no espectro. Existe um pouco de vazamento lá, algumas componentes não desejadas que de repente fiquem fora da banda que eu quero, mas em geral ela tem grande parte da energia, 90% ou mais, numa fatia do espectro que se chama largura de banda essencial. Lá naquelas figuras 1 e 2 lá em cima, que a gente já estava vendo, eu vou subir lá de novo para a gente olhar, o sinal em vermelho, ele tem a largura de banda essencial até 0,5 Hz somente aqui, porque grande parte da energia dele está aqui dentro. O sinal em azul também tem uma largura de banda aqui, mas ele também espalha um pouco mais. A gente poderia dizer que para conseguir pegar grande parte da energia do sinal azul, de repente precisaria chegar até 1 Hz aqui, 0 a 1 Hz. Mas a largura de banda essencial, então, ela corresponde a essa quanto do espectro tem que ser mantido para que grande parte da energia daquele sinal fique ali, ou seja preservada. Quando a gente fala em sinalização digital, a gente já viu alguns exemplos em aula lá, a gente pode tratar com diferentes números de níveis em que representa o sinal. A gente vai tratar aqui agora como é um sinal em banda base, quer dizer, tem só pulsos que sobem e descem, então o espectro dele vai ficar próximo de 0 Hz. Muito parecido com aquele sinal em vermelho que a gente viu ali em cima, ou o sinal azul que a gente viu lá em cima. O tempo que vai durar essa transmissão e a duração de cada um dos bits, obviamente eles são relacionados. Se eu multiplicar o tempo que dura cada um dos bits, período dele, pela quantidade de bits transmitidos, eu tenho o tempo total da transmissão. Se eu pegar o tempo total da transmissão e dividir pelo número de pulsos que eu tenho, eu sei quanto tempo dura cada um dos pulsos. É importante saber o tempo que dura cada um dos pulsos, que é isso que determina o espalhamento espectral na frequência. Isso é redundante, né? Espectral é na frequência já. Eu posso fazer uma transmissão em 2 níveis só, eu sei que eu vou conseguir transmitir 1 bit por pulso. Eu posso fazer uma transmissão em mais de 2 níveis, como em 4 níveis diferentes, um nível positivo, intermediário, negativo e menor de todos, carregando 2 bits por cada símbolo. Eu posso aumentar isso aqui indefinidamente para quantidades diferentes de níveis que eu queira transmitir, mas eu sei que para transmitir n níveis, eu preciso k bits sempre. Para 2 níveis eu preciso logaritmo de 2, base 2 de 2 é 1 bit. Se eu quero transmitir 4 níveis diferentes, eu posso botar 2 bits carregando ele. Se eu botar 16, eu posso botar 4 bits diferentes. Então, se eu quiser transmitir 10 bits com o lugar do K, eu vou ter que fazer 2 na 10. Seriam 1024 níveis diferentes aqui, ó, para cima e para baixo. Então, é bastante coisa.
À medida que se aumenta o número de bits que eu quero transmitir por um mesmo pulso, eu aumento muito a complexidade do meu sistema. Na representação anterior, obviamente, o período do símbolo, que está aqui, que é a duração de um pulso, se relaciona com a duração da transmissão total pela quantidade de pulsos que eu consigo gerar. Então, se eu pegar a quantidade de pulsos que eu gerei vezes o tempo de um pulso, eu tenho o tempo total da transmissão, obviamente. Eles se relacionam por aqui. Com o retomo aqui, nos interessa muito a largura de cada um dos pulsos, porque não é o número de diferentes níveis que determina o espalhamento espectral. Não é. O que determina o espalhamento espectral é a duração de um pulso. Porque, afinal, a duração de um pulso, se a gente voltar nas figuras que a gente já viu várias vezes aqui, a duração de um pulso qualquer, o inverso dela é a frequência de pulso. E essa frequência de pulso que a gente vai relacionar aqui com essa largura do espectro que ela ocupa, pelo teorema da amostragem. Bom, como a gente vê nesse gráfico aqui, que mostra uma transmissão com 4 níveis diferentes, aqui ó, tem o nível 0, tem o nível 1, tem o nível 2 e tem o nível 3. Eu poderia carregar 2 bits por cada um desses pulsos, tanto em azul quanto em vermelho, só que o sinal em vermelho tem só as componentes espectrais mínimas, e o azul é o retentor de ordem 0. Eu poderia ter um sinal com 2 níveis somente, e ele teria o mesmo comportamento espectral. Não importa quantos níveis tem, então. O que importa é a duração dele. E outra, o spoiler aqui, quanto mais curta a duração de cada um dos degraus, mais ele se espalha no espectro. Quer dizer, aqui eu tenho 1 Hz e se espalha até 0,5. Se eu tivesse 2 Hz, tendo uma amostra a cada meio segundo na escala de tempo, eu teria até 1 Hz de frequência aqui ocupando o espectro. Quanto menor a duração dos pulsos, mais se espalha no espectro. O período mínimo de duração do sinal ou de um pulso aqui, que a gente consegue ver, a gente chama comumente de símbolo. Não necessariamente o símbolo é só um pulso. Em alguns tipos de comunicação, o símbolo ele é composto de mais do que de um pulso somente. Mas o período desse nosso símbolo aqui, ele é determinado pelo início e pelo fim. E a gente atribui, então, quantos bits aquele símbolo carrega como chamada carga de bit do símbolo, que é aquele K que a gente calculou ali em cima. O último ponto importante para nós sobre a característica da sinalização digital é que a gente tem esse número possível de níveis diferentes bem determinado pelos parâmetros de comunicação. E qualquer coisa intermediária, ela não é válida. Por isso mesmo, a aquisição de dados digitais, ela requer fazer um processo chamado de tomada de decisão, em que a gente tenta, com a maior probabilidade possível, determinar qual é a combinação de bits que foi transmitida. Se a gente olhar esse sinal de comunicação aqui bastante contaminado por ruído, a gente tem uma boa ideia de que durante o primeiro período, de 0 a 1 aqui, ele transmitiu esse nível 2, depois ele transmitiu o nível 3, depois o 0, depois o 1, 1, 1, 1, depois o 3, depois o 0 e depois o 0 novamente. Aqui, a relação entre a potência de sinal e a potência de ruído, ela está bastante grande ainda, tem muito mais potência de sinal do que ruído, então é difícil de confundir. Esse processo que a gente fez aqui visualmente, de tomada de decisão, nos permitiria, inclusive, gerar um novo sinal sem estar contaminado por ruído. Eu poderia pegar esse mesmo sinal que eu já tenho aqui agora e dizer, ó, eu vou gerar ele de novo aqui então, e para gerar ele de novo, eu vou gerar ele exatamente com o nível 2, com o nível 3, com o nível 0, com o nível 1, 1, 1, 1, 3, 0 e 0. E se eu fosse retransmitir isso agora, não estaria mais contaminado por ruído, teria sido regenerado esse sinal. Ele estaria a 0 km. Então, esse processo de regeneração de sinal só é possível em comunicação digital. Em comunicação analógica, uma vez que o ruído contaminou o sinal, eu não consigo dizer em comunicação analógica se aquilo lá é uma componente do sinal de fato ou se é ruído. Já em comunicação digital, eu consigo aproximar pelo nível mais próximo e recriar o sinal quantas vezes eu precisar novamente. Então, se eu botar repetidores, regeneradores no meio do caminho, eles não só amplificam o sinal, eles geram um novo sinal sem contribuição nenhuma de ruído. Perfeito, novamente.
Essa é uma característica que só pode acontecer em comunicação digital. No sinal. No meio do caminho, então, esse sinal e esses processos que a gente viu todos, eles acontecem nesse modelo de sistema de telecomunicação completo aqui, no qual o sinal original, a sequência de informações, ela sai de uma fonte, elas passam por um codificador de fonte que pode modificar essa informação, por exemplo, transformar em digital, transformar numa certa codificação de dados digital, para que possa ser representado no meu sistema de comunicação. No codificador de canal, a gente vai poder modificar o formato dessa palavra, que pode ser dividir ela em bits, dividir em conjuntos de 2 bits, dividir em conjunto de 3 bits, adicionar mais bits para ter uma redundância e verificação de erro, diversas funções diferentes. E aí a gente tem um modulador digital que transforma então isso em algo físico, em uma variável física, que pode ser uma intensidade de pulsos elétricos, 0 a 5 volts, pode ser uma onda em 400 MHz com amplitude variável, representando aquelas informações. O modulador digital é que transforma em algo físico de fato. Cai no canal de comunicação, a gente está sujeito a todos aqueles mecanismos de degeneração que a gente comentou, inclusive um que nunca escapa, que é tal da atenuação, distorção do sinal, ruído, possibilidade de acoplar outros componentes e gerar interferência. E todos os blocos que estão aqui embaixo do lado do destino aqui, ou do receptor, eles vão fazer exatamente os papéis contrários do que os blocos respectivos em cima. Se o modulador digital pegou uma onda, um sinal elétrico físico e inseriu as informações codificadas nele, o demodulador ele vai fazer o processo contrário sem conhecer de fato o sinal que foi transmitido, mas baseado na réplica que chegou até ele do sinal transmitido, e vai fazer o processo contrário de demodular, que seria transformar de volta em informações digitais aquilo que ele recebeu, tentando ao máximo possível replicar a sequência que foi transmitida. O decodificador de canal vai fazer exatamente o processo contrário do codificador de canal. Se o codificador de canal dividiu a informação em grupos menores, o decodificador de canal ele vai reunir informações de volta. O decodificador de canal, que eventualmente também vai verificar se eu adicionei bits a mais para verificação de integridade dos dados, se bateu ou não esses bits de verificação. E o decodificador de fonte, por último, ele vai pegar essa mesma informação que ele recebeu do decodificador de canal, que se assume aqui que é a réplica mais perfeita possível do dado que o codificador de fonte gerou, o decodificador de canal entrega aqui, e o decodificador de fonte vai então transformar de volta aquela informação para um formato exibível para o destino, que pode ser transformar de volta em analógico, pode ser transformar em uma representação numa tela, pode ser uma impressora, pode ser o que seja, o formato físico da informação que o destino deseja receber. Em geral, aqui na fonte, a informação entra por um formato físico e sai para o mesmo formato físico no destino. Se fosse comunicação via rádio, a fonte é ondas mecânicas do som, codificador de fonte transforma num sinal analógico, elétrico ou até mesmo digital, codificador de canal modifica isso para que seja adequada a transmissão de informação e de repente tenha correções de erro ou características adequadas para aquele meio de comunicação. Modulador digital transforma em uma variável física de fato que representa aquela informação. Canal é o que a gente tem que aprender a lidar, não é o que a gente consegue controlar aqui. Demodulador digital faz o papel contrário do modulador, decodificador faz o papel contrário do codificador, decodificador de fonte transforma de volta uma forma representável no destino aqui. Isso aqui é algo bem genérico, tanto que a gente consegue aplicar em todos os tipos de sistemas de comunicação. Eventualmente, comunicação analógica, não existe esse codificador de canal aqui, e decodificador de canal. Mas codificador de fonte e decodificador de fonte com certeza vão existir também. Bom, já comentei para você sobre a questão da regeneração de sinais, então, que vantagem de comunicação digital é que existe a possibilidade de, no meio do caminho, antes de que a colaboração de ruído seja grande demais, a interferência seja grande demais para causar um erro na decisão, eu posso ir lá e aproximar o meu sinal pelos pulsos mais prováveis, pelos dados mais prováveis, e retransmitir ele com uma relação entre potência sinal e potência ruído infinita, sendo perfeito novamente. Isso só é possível porque o sinal digital tem esse processo de detecção, na qual eu consigo gerar novamente uma réplica do sinal completamente livre de ruído, atenuação, interferência, tudo isso. Comunicação analógica não é permitido isso. Por isso mesmo, telecomunicações, principalmente telefonia,
antigamente ela era muito contaminada por ruído, porque todos os amplificadores no meio do caminho, eles inseriam um pouco de ruído e não tinha como remover isso, porque era comunicação analógica. Já hoje em dia, em comunicação digital, como o nosso som é transformado numa palavra digital na origem já, e transita inclusive por redes digitais, não há, o sinal ele é várias vezes regenerado no meio do caminho, não há essa colaboração de ruído. Hoje em dia, a comunicação, mesmo em telefonia, ela tem uma qualidade muito alta. E a gente não vê o ruído, a gente não escuta ruído do lado do receptor.